Graça e paz, seja bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é o ministério dos anjos. Então, o que a Bíblia verdadeiramente fala sobre os seres angelicais, seja a sua hierarquia, ou o que de fato são, ou seu relacionamento com o povo de Deus, sua participação no plano da redenção. Esse é o assunto que iremos abordar no vídeo de hoje. Então, seguindo aqui novamente com o meu roteiro, como vocês sabem, nesse canal nós trabalhamos com roteiro, porque de fato toda a base para esses vídeos ela não vem da minha própria vontade ou da minha própria consciência, mas sim de acordo com a minha submissão completa às Sagradas Escrituras e também a minha confessionalidade integral aos padrões de fé de Westminster, né, que na verdade nada mais são do que documentos que organizam de forma doutrinária todo o entendimento das Sagradas Escrituras e, como eu já havia falado aqui nesse canal, de forma altamente verificável, né? Então, a cada doutrina que é posta, existe uma exposição clara de todo o dispositivo bíblico, de todo o versículo que embasa essa doutrina. Então, por isso que eu estou sempre com o roteiro, para que as fontes sejam claras e eu consiga seguir todos os pontos pretendidos. Então, o primeiro ponto desse vídeo é o que são os anjos, né? Então, os anjos, eles são criaturas invisíveis. São criaturas que não possuem corpo, mas existem, são reais. E também a Bíblia nos mostra que são criaturas dotadas de senso moral. Tanto é que, de vontade, de senso moral, né? Tanto é que nós temos anjos caídos, né? Que seguiram Satanás. Então, o versículo aqui inaugural que eu quero trazer é o Colossenses 1,16, em que ele diz que porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Hebreus 1,14 declara que não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Aqui é um texto falando sobre os anjos. Eles são, de fato, ministros do Senhor. Eles são fazem parte da instrumentalidade, né? É um instrumento mesmo da graça, do poder do Senhor. Então, eles, de fato, são enviados para nossa proteção. E aqui é interessante, nessa parte de Hebreus 1,14, em que ele fala, né? Enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. E aqui é mais um ponto para a gente tratar. Nesse caso, aqueles que irão herdar a salvação somos nós mesmos. E aqui existe o primeiro diferencial entre os anjos e nós. Primeiro, a Bíblia diz que somente uma criatura foi criada à imagem e semelhança de Deus, que somos nós, seres humanos. Os anjos não foram criados à imagem e semelhança de Deus. Por que aqui tem essa distinção de que em favor daqueles que irão herdar a salvação? Porque os anjos não está explícito, né, no plano do Senhor de redenção essa inclusão dos anjos. Então você veja que os anjos, os exemplos que temos bíblicos de anjos caídos, anjos que se desviaram, a Bíblia diz que eles são guardados para o juízo, né? Não existe essa questão da salvação. Cristo não morreu pelos anjos, por exemplo, Cristo morreu por nós. Então existe essa distinção que inclusive nos faz ser superiores aos anjos, porque nós herdaremos a salvação. Nós, quando formos redimidos, estaremos em uma hierarquia maior, né, no céu. Então, assim, já dá aqui um ponto de distinção entre anjos e nós. Outra coisa, nós temos essa possibilidade de gerar filhos. Os anjos não. A Bíblia diz que os anjos não. Então, existem essas diferenças, né? Porque isso é muito interessante, porque tem muita gente que erroneamente, eu entendo que às vezes por achar que está tendo certo respeito, mas erroneamente atribui características, valores a mais aos anjos, né? Sendo que não. Tanto é que eles não agem de acordo com sua vontade. Eles são ministradores de quem? De Deus. A obediência é completa, né, ao Senhor. Não há uma autonomia de vontade. Eles obedecem ordens e desígnios do Senhor. Mas a gente vai aprofundar isso um pouco mais pra frente também. Então, a nossa confissão de fé, no capítulo 4, nos diz que Deus criou o mundo visível e invisível. Então, existe uma realidade espiritual, né? Existe o nosso mundo visível e também o mundo invisível, onde estão os anjos. John Knox, né, que é considerado até o patriarca do presbiterianismo, né, um grande nome do presbiterianismo, ele, em sua oração de angústia, em 1554, disse: os anjos são ministros da providência de Deus, foi o que eu acabei de dizer, e não senhores de graça, não senhores da graça.
Toda a honra pertence somente ao Senhor. Então, um exemplo prático é, você imagine que existe um exército invisível, a postos, com apenas uma ordem do Senhor para intervir e nos amparar, né, cumprindo a ordem e determinação do Senhor. Esse exército invisível são os anjos. E agora falando sobre a hierarquia, né, e os tipos de anjo. Então a Bíblia nos mostra o arcanjo Miguel, né, lá em Judas 9, Daniel 10, 13, como o defensor do povo de Deus, o arcanjo Miguel. Os querubins, né, que são guardiões da presença divina, a gente vê lá em Gênesis 3, 24. Os serafins, que são proclamadores da santidade de Deus, né, Isaías 6, 2, 3. A Bíblia diz que eles ficam em todo o tempo na presença de Deus. Santo, 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 santo. E também os exércitos celestiais, né, que são as miríades dos anjos que louvam ao Senhor, como eu acabei de falar também. Lucas 2, 13. São menções que a Bíblia faz quando fala dos seres celestiais, dos anjos. E também os anjos caídos, né, que eu acabei de falar, que são aqueles que seguem a Satanás. E daí que a gente consegue ver que existe, que os anjos são, sim, seres dotados, né, de senso moral, né. E é quando eu quis dizer, até em um momento desse vídeo eu falei de senso moral e vontade, mas nesse sentido, né, a vontade dentro dessa questão do senso moral, mas não de que eles façam alguma coisa sem que não seja obediência ao Senhor, né, no sentido de que quando você for orar, e é um ponto que a gente vai tratar mais à frente, você não vai orar ao anjo, né, mas você ora ao Senhor, porque eles são ministros, né, mas quem é o soberano? Deus. Mas nós vamos aprofundar isso mais à frente. E aí John Knox, ele afirma também que assim como a ordem na igreja visível, há também ordem no céu invisível. Miguel é chamado de príncipe, mas todos servem ao rei eterno que é Cristo, que eu acabei de falar, né? Passando aqui no nosso roteiro, né? Qual é a função, então, dos anjos? As escrituras nos mostram que os anjos, eles têm várias funções, né? Então, adorar a Deus, né? Salmo 103, versículo 20 a 21. Anunciar a vontade divina, Lucas 1, 26, 38. Proteger o povo de Deus, Salmo 91, 11. Executar juízos, né? 2 Reis 19, 35. Acompanhar os santos à glória, Lucas 16, 22. E aqui depois não vou ler esses textos, porque senão o vídeo vai ficar ainda mais longo. Então eu peço que vocês depois pausem esse vídeo e vão anotando as referências para ler esses textos, porque vale muito a pena. E a confissão de fé, no capítulo 5, ensina que Deus governa o mundo, inclusive por meio, né, dos anjos que ele criou. E uma coisa interessante a pontuar também é que os anjos, eles não existem desde sempre, né? O único que existe independentemente de todas as coisas e desde sempre é Deus. Os anjos, em algum momento, foram criados por Deus, mas eles não existem desde sempre, desde o princípio, né? Desde o princípio nós temos Deus Pai e o Espírito, né? Os anjos foram criados posteriormente em algum momento. E aqui eu dou um exemplo, né? Primeiro, uma frase que John Knox faz também mais um comentário interessante, que ele diz que o Senhor nos guarda por meio de seus anjos, mas não devemos buscar nele socorro direto, porque somente Cristo é nosso mediador. Também já falei sobre isso aqui. E um exemplo prático, né, de como de fato os anjos desempenham sua função. É que muitas vezes a gente é livrado, né, nós escapamos de situação de perigo, muitas vezes nem percebemos e algumas vezes nós percebemos. E nesses momentos, ao invés de você direcionar isso ao acaso, né, à pura sorte, pense que é possível que o Senhor tenha utilizado seus anjos, né, como ministros para, de fato, nos amparar naquele momento e nos livrar do mal. Isso é completamente bíblico, né? E é lindo, na verdade, né? É belíssimo. O ministério dos anjos é, assim, um assunto belíssimo, quando você realmente está atento à fidelidade das Sagradas Escrituras, que é a verdade, né? Como o nosso Senhor Jesus Cristo já havia nos alertado, né? Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, desde que você fique, de fato, completamente fiel às Sagradas Escrituras, o assunto do ministério angelical é lindo demais. Agora aqui as aparições, eu trouxe para vocês algumas aparições marcantes, né, na Bíblia. E depois, de novo, eu dou o mesmo dica. Pausa, vai anotando as referências e vai dar uma lida, porque vale muito a pena. Então, nós temos no Éden, né, guardando o caminho da árvore da vida, Gênesis 3, 24.
na entrega da lei, em Atos 7,53, no nascimento de Cristo, em Lucas 2, 10 a 11, no ministério de Jesus, servindo no deserto, né, Mateus 4, 11, fortalecendo também Jesus no Getsemane, Lucas 22, 43, e anunciando a ressurreição também em Mateus 28, 2 a 6, na vida da igreja, libertando Pedro, essa é uma das passagens mais conhecidas, que é Atos 12, 7, no fim dos tempos, reunindo os eleitos, né, Mateus 24, 31. Então a gente vê que assim como os anjos, né, do Senhor, eles acompanharam Cristo, eles hoje também acompanham a igreja, né, na missão que a igreja tem aqui na Terra. Isso é visível. E aqui nós entramos no tópico do mundo invisível, né? A Bíblia, ela nos mostra a todo momento que existe uma realidade, né, espiritual. E é muito interessante que a gente não perca essa fé, né? Que a gente não tenha aquela crença de que só acredito no que os meus olhos veem, né? A fé, na verdade, é a certeza daquilo que não se vê, né? Então, Efésios 6:12 nos diz que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Daniel 10 mostra a batalha espiritual entre os anjos de Deus e a força maligna. Essa é a realidade que nos circunda. Hebreus 12, 22 e 23 traz uma declaração maravilhosa, né? De que quando nós nos aproximamos do Senhor, junto daquele espírito dos justos redimidos, né? Aquelas pessoas que já foram para o Pai, nós também nos achegamos a Jerusalém Celestial e nos aproximamos, né? Entramos em comunhão com milhares de seres angelicais, a miríade dos santos anjos, que clamam, né? E que adoram o Senhor. Então, isso nos ajuda muito a manter um senso de reverência, inclusive, quando estamos em adoração. Quando participamos do culto solene, nós nos juntamos nessa Jerusalém celestial, né? Nós, em uníssono, estamos louvando ao Senhor, junto com a miríade dos anjos. Então, isso deve despertar em nós um senso de reverência tremendo em nosso coração, um quebrantamento, né? Um temor diante do Senhor. E é por isso que, no culto, cada momento litúrgico é importante e deve ser reverenciado, né? Knox também diz em seu sermão sobre Efésios 6, ainda que o número de anjos santos seja incontável, não devemos buscar auxílio neles como se fossem mediadores. Nossa segurança é Cristo, Senhor dos anjos e dos homens. Então, voltando, este é um canal reformado, então é só lhe deu glória, completamente. Sola Christus, só lhe deu glória. Então, toda vez que eu falo sobre questão de reverência, por exemplo, agora eu citei a questão dos momentos litúrgicos, né? Que nós devemos ter reverência. Seria reverência ao pastor? Seria reverência à formalidade, à instrumentalidade? Não, toda reverência, ela se dá a Deus, né? Então, se eu tenho reverência em me portar no momento litúrgico, eu faço isso não por uma mera formalidade, mas sim porque eu devo essa reverência ao Senhor, que é o alvo do meu culto, né? Então, só lhe deu glória completamente. Então, quando a igreja, né, mais um exemplo, né? Quando a igreja ela enfrenta perseguições, a gente tem que saber, ter essa certeza graciosa de que nós não estamos sozinhos, né? Que o Senhor, com sua bondade inestimável, ele pode sim utilizar, né, do seu exército espiritual invisível. Outro ponto é que não devemos orar nem adorar os anjos. É o que eu tenho falado aqui já diversas vezes no vídeo. É assim o ponto principal de erro que a gente vê muitas vezes em doutrinas que envolvem a questão do ministério angelical, né? A Bíblia não há na Bíblia nenhuma passagem que traga como exemplo a adoração ou oração para os anjos. E, na verdade, existem exemplos que mostram que essa prática de adorar ou orar para os anjos diretamente é uma prática estranha, a verdade escriturística, né? Então, nós temos aqui Apocalipse 22, 8, 9, que João tenta adorar um anjo e é repreendido. Novamente, anotem esses versículos para ler depois. Colossenses 2,18, em que Paulo condena o culto aos anjos. 1 Timóteo 2,15, que diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, a partir do momento que você pode falar, não, mas eu reconheço que existe só um mediador. Mas os anjos, eles são seres angelicais, né? Eles estão a serviço de Deus. Então, por que eu não posso orar para eles, né? Porque a gente simplesmente não pode achar que confundir, né?
Então, a gente não pode achar porque os anjos são, de fato, ministros, né, que estão seguindo a ordem do Senhor, que eles são seres poderosos, que nós podemos ter a liberdade de reivindicar diretamente a eles, se o Senhor já nos demonstrou que o caminho não é esse, né? Deuteronômio 4,19 proíbe adorar os astros e o exército dos céus. Isaías 42,8 diz que a minha glória, pois, não darei a outrem, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então, assim, para você entender, para você concordar de que uma oração a qualquer outro mediador, que não seja Jesus, até mesmo aos anjos, como exemplo desse vídeo, ela é válida, você ao mesmo tempo tem que concordar que é preciso existir uma onisciência e onipresença daquele outro mediador. Então, os anjos eles precisam ser oniscientes e onipresentes para que em todo mundo eles consigam captar ao mesmo tempo todas as orações e ter o mesmo papel que um mediador. Se a Bíblia diz clara que só existe um mediador, um intercessor, não vamos pegar algo tão lindo, né, que é o ministério angelical, e colocar ele em uma posição em que ele não está. Porque todos os exemplos que a gente tem bíblicos dos anjos, nós vemos uma tremenda reverência, um respeito e uma obediência completa e incondicional dos anjos ao Senhor. Então, não, como o anjo falou para João, né, repreendendo o João para que ele não adorasse, por favor também lembre-se disso, né? Somente a Deus nós devemos designar nossas petições. E aí Knox também falava, afasta de nós, Senhor, toda superstição de buscar auxílio em anjos ou santos, pois somente em teu Filho temos paz e somente a ti devemos render a glória. Né? Muitas pessoas em alguns momentos dizem, meu anjo da guarda, né? Mas em Salmos 121:5 nós vemos que o Senhor aqui me guarda, né? Com quem está a nossa guarda? Onde a Bíblia fala que está a nossa guarda? Com o Senhor e nada mais. Então não há nenhum texto bíblico que fale que é designado um anjo para cada pessoa aqui nesta terra como um anjo da guarda. Né? A guarda está com o Senhor. De fato, a Bíblia deixa claro que o Senhor designa anjos para cuidar do seu povo, né? Daqueles que herdarão, como a gente viu a salvação em Hebreus, mas não há nada que diga sobre assim, um anjo da guarda específico para cada pessoa. Aí é um pouco já forçoso, sabe? É extrapolar um pouco o texto escriturístico. Então a conclusão é que os anjos são criaturas santas, o ministério angelical ele existe, o mundo espiritual ele existe, e tudo isso é um deleite para nós cristãos, porque cada vez mais que a gente caminha buscando o conhecimento do Senhor e das suas doutrinas, a gente percebe o quanto o Senhor é grande, o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto cada coisa é posta de forma assim, já predeterminada mesmo, organizada, com ordem, decretada, pelo mais puro amor e pela mais pura sabedoria, né, que é do Senhor Jesus, e que nosso Deus ele é um Pai maravilhoso, né, e que o Santo Espírito ele é de fato um verdadeiro consolador e um verdadeiro intercessor também, né, nosso. Então é uma graça, né, uma maravilha nos deleitarmos com tamanha sabedoria das Sagradas Escrituras, da verdade do Senhor, e aprender esses assuntos, né? Então agora você já sabe o que são anjos, qual de fato o propósito deles, como devemos nos relacionar com eles, né? De que eles se relacionam conosco. Depois, siga a dica que eu dei, pare para ver os versículos bíblicos que eu citei aqui e vá ler o texto para você ver quanta coisa linda, né? Tem, por exemplo, um exemplo bíblico do servo de Eliseu, que o Senhor permitiu que ele visse os anjos. Porque, como já tratamos aqui, os anjos eles não têm corpo, né? São seres invisíveis. Mas o Senhor permitiu que o servo de Eliseu visse o anjo. E Eliseu viu vários anjos em favor, né, para proteger Eliseu, seu senhor Eliseu. Então, assim, é de fato lindo, né? Nós temos várias aparições de anjos durante a história bíblica, né? A Maria, enfim, vários. É algo, assim, belíssimo. Eu espero que você tenha, assim como eu, se deliciado com esse assunto maravilhoso. E eu espero você em um próximo vídeo.